Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus hoje encerra o Evangelho dizendo isso para cada um de nós, já que ele falava em primeiro lugar para os seus discípulos. Uma grande multidão se reunia em torno de Jesus, a ponto de uns pisarem nos outros. Isso significa que havia, de fato, uma grande quantidade de pessoas que iam até ele. Acredito que por seus diversos motivos. Alguns, pela curiosidade, porque ouviram falar de um homem que fazia grandes obras. Outros, porque ouviu falar que as suas palavras eram palavras de vida. Alguns com sinceridade, outros apenas por causa da curiosidade ou porque queriam tirar algum proveito daquilo que Jesus de repente podia fazer. O fato é que se reunia em torno de Jesus muitas pessoas. Aqueles que se aproximavam de Jesus com um sincero coração, com um coração puro e verdadeiro, com certeza não recebiam somente uma graça física ou um sinal, um milagre, mas também uma conversão verdadeira do coração. E é por isso que Jesus então exortava os seus discípulos, ou seja, aqueles que estavam mais próximos dele, para que se preservasse do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus então nos chama também hoje a atenção para que nós deixemos de lado tudo aquilo que muitas vezes trazemos dentro do nosso coração como que uma atitude contrária daquilo que nós experimentamos de fato dentro de nós. Uma atitude que muitas vezes é contrária ou diferente daquilo que nós professamos na fé. A hipocrisia é a incoerência que existe entre os nossos atos externos e aquilo que nós devemos viver dentro de nós, como atitude de fé interna, pessoal e adesão, de fato, à fé que foi revelada a Jesus, por Jesus para a igreja. Por isso, Jesus nos fala, né? Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento tem um símbolo muito bonito, né? Se nós entendemos o fermento como algo que faz levedar a massa e crescer, tornar um belo pão, um bolo, né? E que traz o sabor, que traz o rendimento para aquela massa. Se nós pensamos que num fermento que está estragado, toda a massa, todo o trabalho se torna perdido. E é por isso que Jesus fala que a hipocrisia muitas vezes faz crescer, ou sempre faz crescer dentro de nós, uma obra que não é boa, uma obra estragada. Porque de fato não há coerência entre aquilo que se vê no externo com aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso, hoje Jesus também, hoje São Paulo nos fala na carta aos Romanos, que a ser visto por Deus da parte de Abraão não foi por causa de suas obras. Não foi porque Abraão realizou grandes coisas que ele foi levado em conta de justiça, mas por causa da sua fé. O justo, de fato, vive pela fé. E Abraão é o ícone, né? Nós podemos dizer, o ícone dentro do Antigo Testamento, como aquele que se entregou a Deus de modo pleno, perfeito, pela fé. Deus chamou Abraão quando ele estava ainda lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e disse: vai para a terra onde eu vou te indicar. Mas não indicou a terra. Ele apenas coloca os pés a caminho e no meio do caminho o Senhor vai revelando o lugar exato para onde ele devia ir, uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil onde ele podia estabelecer morada com toda a sua família e ali, a partir dali, criar para Deus um povo através da sua descendência. Não foi por causa da obra de Abraão que ele foi considerado justo, mas pela sua capacidade de agir pela fé. Por isso o Senhor hoje nos convida, né, a trazer dentro do nosso coração não o fermento dos fariseus, que é a incoerência, a hipocrisia,
mas trazer dentro do nosso coração o fermento da fé, que faz crescer e testemunhar que a graça de Deus, de fato, nos traz a justiça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.